Fala, povo! Tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo Expolador e hoje eu vim falar com vocês de um assunto muito importante, que são as operações com números com vírgula. Pode parecer um assunto simples na primeira vista, mas é algo que a gente aprende lá no colégio e acaba ficando com dificuldade porque a gente aprende no momento inicial do colégio e depois acaba esquecendo, acaba se envolvendo com outras coisas. Porém, é uma coisa que a gente utiliza muito na nossa vida, seja na vida real, contando troco, ou na cozinha, por exemplo, ou como em provas, porque os outros conteúdos, em algum momento, vai precisar de alguma conta com número com vírgula. E tu vai precisar saber. Então, hoje, a minha missão aqui é te ajudar a resolver essas contas, diminuir muito a tua chance de erro com um macetezinho que eu vou explicar para vocês, e vocês vão sair dessa aula dominando as operações, beleza? Então, vou colocar na tela o material e vamos juntos. Capítulo 1, contas com vírgula, números decimais. Então, o que é um número com vírgula? O número com vírgula é que tem uma parte inteira e uma parte decimal. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, de 2,5, eu estou falando de um número com vírgula, um número decimal. E o que 2,5 significa? O que a vírgula está significando ali? Nada é por acaso, a vírgula está ali por algum motivo. Bom, a vírgula serve para separar a parte inteira da parte decimal. Então, em 2,50, vamos pensar um exemplo bem do nosso dia a dia aqui, o dinheiro. Então, vou desenhar um dinheiro aqui, representação. Bom, o dinheiro, se eu tenho 2,50, o que significa? Que eu tenho R$2 completos, né, R$2 inteiros, mas eu não chego a ter R$3. Eu tenho R$2 e um pouquinho a mais, que a gente dá o nome de centavos. Então, o 2 seria a parte inteira, eu tenho R$2 inteiros. E a parte decimal seria, né, os centavos, 50 centavos. Então, a vírgula vai marcar as casas decimais, que vai ser muito importante para a gente. A gente tem os décimos, centésimos e milésimos. Então, vamos supor, continuar com o mesmo número aqui, o 2,50. Se eu tivesse 2,5, o que significa? Que eu tenho 2 inteiros, ok? E teria 5 décimos. Pouquinho mais que 2, mas não chega a ser 3. E como não existe um número entre 2 e 3, a gente coloca vírgula e coloca, né, esse intermediário. Então, eu tenho 2 e mais um pouquinho, 2,5, 2 e 5 décimos. Mas se agora, ao invés de 2,5, fosse 2,50, que nem no dinheiro. Bom, então aqui a gente está falando de 50 centésimos. Isso não te lembra um pouco o dinheiro? Porque o dinheiro não é centésimos, é o quê? Centavos. Mas pode ver que o cent está presente. Centavos, centésimos. Porque a gente vai ter duas casas decimais. E se ao invés de 50 fosse 500... aí nós teríamos 500 milésimos. Então, a vírgula serve para isso, separar a parte inteira da parte decimal. E aí, dependendo de quantas casas decimais, a gente vai ter décimos, centésimos ou milésimos. E onde é que está o pulo do gato dessa galera? A ideia-chave é organizar as casas. Sempre que a gente fizer operações, a gente tem que ter organizado as casas. Parte inteira com parte inteira, décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo. Fazendo isso aí, as operações vão ficar muito parecidas com as operações que a gente já conhece com números inteiros. Então, vale muito a pena a gente focar nessa organização das casas. E uma dica que eu dou, que eu acho que isso que vai mudar a forma que tu faz operações com números com vírgula, é estimar o resultado antes de fazer a operação. Como assim, Diogo? Bom, vamos para a parte prática que eu já mostro para vocês. Como calcular, então, com números com vírgula? Primeiro aqui a gente tem somar e subtrair, que é muito parecido porque é a mesma operação, né? Só que um soma e outro diminui. Então, como é que funciona? A gente vai ter que alinhar as vírgulas, completar com zero se faltar casa decimal, e somar e subtrair como se fosse inteiro, né? Repondo com a vírgula na mesma coluna. Então, vamos lá. Tenho 2,5 mais 1,45. Então, eu vou colocar aqui 2. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho da caneta. 2,5 mais... E agora, como é que eu vou colocar outro número? Eu vou ter que alinhar de acordo com as casas. Então, a parte inteira aqui eu vou botar o 1, a vírgula tem que ficar embaixo, aí 4 e aí 5. Agora está bem montada essa operação. Só que nota, lembra do passo 2? Complete com zeros se faltar casa decimal. Está faltando uma casa decimal aqui. Está faltando um carinha aqui, vocês concordam? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um zero.
Lembra daquele papo de, ele é um zero à esquerda, quando o cara joga muito mal futebol, faz alguma coisa muito errada, ele é um zero à esquerda? A gente fala isso quando o cara não tem valor, então ele é um zero à esquerda. Bom, no caso que a gente estiver falando com vírgula, isso vai servir para zero à direita também. O zero à direita não vai ter valor. Então esse cara aqui, a gente pode adicionar ele que a gente não vai ter nenhum prejuízo na conta. Beleza? Então, feito isso, a gente tem 2,50 menos 1,45. Agora basta realizar essa operação. Como eu estou falando de soma, então eu tenho 0 mais 5, olha só, na mesma casa decimal aqui, 0 mais 5, 5, beleza. 5 mais 4, 9, beleza. E 2 mais 1, 3. Desci a vírgula na mesma coisa, na mesma linha, e aqui tudo na mesma linha. Então eu tenho 2,50 mais 1,45, 13,95. Aí lembra que eu falei do macete de estimar o valor antes de fazer? Vamos pensar que a gente não fez a conta. Eu tenho 2 e mais um pouquinho, e 1 e mais um pouquinho. Quanto é que é 2 mais 1? Só a parte inteira. 2 mais 1 é 3. Então o meu resultado ele tem que ser perto de 3. Eu sei que vai ser um pouquinho maior que 3. Por quê? Porque eu não estou falando de 2, eu estou falando de 2 e um pouquinho. Mesma maneira que eu não estou falando de 1, eu estou falando de 1 mais um pouquinho. Então não vai ser 3, vai ser 3 mais alguma coisa, mais um pouquinho, tá bom? E olha nosso resultado, 3,95. Então faz todo sentido esse resultado. Faz todo sentido. A resposta aqui vai ser 3,95. Eu alinhei as casas, coloquei zero se necessário e realizei a operação. Muito tranquilo. Vamos trocar agora de operação? Vamos colocar para menos agora. Vamos ver como é que seria o cenário com menos. Se ao invés de mais fosse menos essa brincadeira. E aí, como é que seria? Bom, vou trocar o mais por menos. Já está alinhado, já botei o zero. Agora é só realizar a nossa operação. 0 menos 5. Dá para fazer 0 menos 5? Não dá. Então, vou pegar emprestado do vizinho. Esse 5 vai virar 4. E esse 0 vai virar 10. Então, agora eu tenho 10 menos 5. 10 menos 5 é 5. Tranquilo. 4 menos 4. 4 menos 4 vai dar 0. Beleza. 2 menos 1 eu tenho igual a 1. 1,05. Vamos ver a lógica de estimar o valor, se faria sentido? Vamos lá. Eu tenho 2,5 menos 1,45. Eu tenho 2 e mais um pouquinho, menos 1 e mais um pouquinho. 2 menos 1 é 1. Então, eu preciso de um número que esteja perto de 1. Pode ser um pouquinho menor ou um pouquinho maior, mas tem que estar perto de 1. Não é o caso aqui 1,05? É exatamente o caso. Então, a resposta, muito provavelmente, está correta, tá bom? Na hora da prova, acho que vale a pena fazer essa verificação, tá bom? No caso que for mais, deu 3,95. No caso que era menos, 1,05. Beleza? Então, assim que fica o algoritmo da soma e da subtração. E a multiplicação, como é que fica? Bom, eu vou ignorar as vírgulas e multiplicar como se fossem inteiros. Vou contar as casas decimais depois e voltar a vírgula no resultado desse total de casas. Como assim, Diogo? Olha só, tem 1,2 vezes 5. Vamos primeiro estimar qual que vai ser o valor disso aqui? Pensa o seguinte, eu estou em 1 vezes 5. 1 inteiro e 5 inteiros. 1 vezes 5 dá quanto? Dá 5. Então, eu preciso de um número que esteja perto de 5. Vamos ver se vai funcionar? Bom, a regra diz o quê? Ignorar as vírgulas e multiplicar como os inteiros. Então, ao invés de 1,2 vezes 5, eu vou fazer 12 vezes 5, ignorando a vírgula. 12 vezes 5 a gente sabe fazer. 12 vezes 5, 10, sobe 1. 1 vezes 5, 5, mais 1, 6. 60. E aí, agora eu te pergunto, faz sentido 1,2 vezes 5 dar 60? 1 vezes 5 resultar em 60? Não faz sentido. Não faz sentido. Se tu colocar isso na hora da prova, tu vai errar e por muito. Não faz sentido. Então, o que a gente tem que pensar? Tem alguma coisa errada. E é a vírgula. Porque lembra que a gente tem que fazer? Contar as casas decimais e voltar a vírgula no resultado com esse total de casas. Então, vou contar as casas decimais que a gente tem aqui nessa brincadeira, que são as casas depois da vírgula. E olha só quantas eu tenho? Uma só. Então, eu vou ter que voltar a vírgula uma casa só. Então, eu tenho que a resposta é igual a 6.
Faz sentido 1,2 vezes 5 dar 6? Faz sentido, porque a gente estimou que 1 inteiro vezes 5 inteiro tinha que dar 5, né? Algo perto de 5. E 6 não está perto de 5? Está muito perto de 5. Então, é assim que a gente realiza o cálculo. A gente ignora a vírgula, faz a multiplicação novamente e depois acerta a vírgula, né? Contando quantas casas decimais a gente tinha, né? Antes da operação. Então, é um processo tranquilo. A gente só tem que pensar, faz sentido esse resultado? Aqui a gente viu, né? 2 mais 1 tinha que dar 3 ou algo perto. Então, faz sentido esse resultado. Agora, 2 menos 1 tinha que dar 1 ou perto desse resultado. Então, faz sentido esse resultado. Aqui, mesma coisa. 1 vezes 5. Pô, vai ter que ser algo perto de 5. Faz sentido esse resultado? Faz. Então, de fato, é 6. Por fim, a gente tem a divisão. Se o divisor é decimal, a gente transforma ele inteiro movendo a vírgula. Multiplicando por 10, por 100, por 1000. Faça o mesmo no dividendo. Depois divida normalmente. Se o divisor já é inteiro, divida como de costume. Se precisar, coloque vírgula no quociente e fica com zeros. A dica aqui, galera, é o seguinte. Eliminar a vírgula. Uma dica que eu tenho para vocês. Olha só. Se eu tenho 4 dividido por 2, né? Ou 4 dividido por 2, essas são duas maneiras de representar a divisão. Quanto é que é 4 dividido por 2? É 2. Quanto é que é 4 dividido por 2? 2. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por 10. Em cima e embaixo, né? Vou multiplicar por 10 ambos. Vamos ver o que vai acontecer? Agora, ao invés de 4 dividido por 2, eu tenho 40 dividido por 20. Tenho 40 dividido por 20. 40 dividido por 20 não continua resultando em 2? Continua resultando em 2. Continua resultando em 2. O que eu quero dizer com isso? Se eu realizar a mesma operação em ambos, tanto no cara que está em cima como no cara que está embaixo, ou nos dois que estão aqui na divisão dessa forma, o resultado vai dar o mesmo. Então, eu posso utilizar dessa propriedade para fazer cálculos com mais facilidade. Então, com essa propriedade em mãos, vamos às obras. 7,5 dividido por 0,5. Dá para resolver? Dá para resolver. Mas olha que simples que fica se eu fizer o seguinte. Multiplicar por 10 ambos os lados. Eu tenho 75 dividido por 5. Não fica mais fácil de resolver? Não é um tipo de divisão que a gente sabe fazer agora? É um tipo de divisão que a gente sabe fazer agora. 7 dividido por 5 dá 1, menos 5, desce o 2, abaixo o 5. 5 menos 25, resto 0, resultado 15. Então, o resultado dessa divisão é 15. Como a gente viu ali pela propriedade que a gente testou, se eu fizer nos dois a mesma operação, continua o mesmo resultado. Então, a gente pode fazer isso para simplificar a fração, a divisão. Ficar algo mais palpável para a gente. Então, nessa parte a gente aprendeu como somar e subtrair, como multiplicar e como dividir. Bora praticar um pouquinho com questões? Bora! Mas só relembrando aqui os macetes rápidos, né? Antes de realizar a conta, a gente já mentalizar o resultado que a gente está esperando que dê. Lembrar que o zero à direita não tem valor, né? Então a gente pode adicionar para facilitar a conta. E utilizar a multiplicação por 100 por 10 ou dividir por 10 por 100 para movimentar a vírgula e ficar mais fácil o nosso tipo de cálculo. Bora para os exercícios então, que agora a gente vai praticar e a gente aprende praticando. 2,4 mais 0,75. Então eu tenho o seguinte, 2,4 e agora eu tenho que alinhar bem a parte inteira, a vírgula e as casas decimais. Tudo alinhado, coloquei o 0 porque estava precisando. Agora, bora lá. 0 mais 5, 5. 4 mais 7, 11. Mais 1 aqui. 2 mais 0, 0. Opa, 2 mais 0, 2. Mais 1, 3. E a vírgula desce no mesmo lugar. Faz sentido 2 mais um pouquinho e 0, né, mais um pouquinho, 2 mais esse 0, ser 3? Faz, porque 2 mais 0 é 2. Mas como tem um pouquinho, faz sentido que seja 3,15 o nosso resultado. Então, matamos a primeira. Bora para a próxima. 4,8 menos 1,35. Vamos lá. 4,8
menos 1,35. Alinhei os números, alinhei as casas decimais, coloquei o zero se necessário. Bora lá. 4,80 menos 1,35, 0 menos 5, não dá para fazer. Vou pegar emprestado do meu amigo. O 8 vira 7 e o 0 vira 10. Agora 10 menos 5 dá 5. Tranquilo. 7 menos 3 dá 4. A vírgula desce no mesmo lugar. 4 menos 1, 3. 3,45. Beleza, 3,45. Vamos fazer aquela validação para ver se faz sentido esse resultado? Tenho 4 inteiros. Menos 1 inteiro vai dar 3. Mas como eu tenho um pouquinho aqui, pode ser que varie um pouquinho mais de 3, um pouquinho menos que 3. No caso, 3,45 está dentro da nossa expectativa. Então, está tudo bem. Da mesma maneira que 3,15 também estava. 0,4 vezes 12. 0,4 vezes 12. Então, a gente vai ignorar a vírgula, lembra? Então, eu tenho 4 vezes 12. E aí, eu posso, reescrever como 12 vezes 4. Aí fica mais fácil de fazer. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. Faz sentido 12 vezes 0 dar 48? Não faz. Tem que ser um número mais baixo, mais perto de 0. E aí, então, a gente tem que arrumar a vírgula. Nota que a gente tem uma casa decimal aqui. Então, a gente teria que deslocar a vírgula, uma casa decimal. 4,8 é a nossa resposta. Agora, faz sentido, né? Agora fez sentido. Número mais perto de 0, né? Então, faz sentido. Bora para a próxima. Deixa eu botar um certinho aqui. 6 dividido por 0,03. Quando é divisão, a gente tem que multiplicar por um cara que suma com a nossa vírgula. Então, se eu fizer vezes 10, nota o que acontece. Eu teria 60 dividido por 0,3. Sumiu com a minha vírgula? Não sumiu. Então, não me resolve multiplicar por 10. Eu vou ter que multiplicar por quem? Por 100. Então, 6 vezes 100 vai dar 600. Dividido por 0,03 vezes 100 vai dar 3. Então, agora eu tenho 600 dividido por 3. Isso, meus amigos, eu sei fazer. 2 menos 6, 0, abaixo 0, 0, abaixo 0, 0. 200. Então, a resposta dessa conta vai ser 200. Nota que, na divisão, a gente não vai conseguir estimar um valor. Tá bom? Porque, 6 dividido por 0, não tem como dividir por 0, então a gente não teria como estimar uma divisão por 0. Mas eu digo o seguinte, quanto mais casas decimais, quanto menor for o número que a gente estiver dividindo, maior vai ser o nosso resultado, tá bom? Às vezes ele vai tender a números gigantescos até. Então, faz sentido essa resposta para vocês. E a divisão é algo que a gente não vai conseguir estimar, tá bom? Enfim, utilizem esse macete para dividir sem vírgula, que eu acho que fica mais fácil de pensar. Bora para o exercício mais composto aqui. A gente tem 0,6 vezes 0,5 entre parênteses dividido por 0,1. Bom, primeiro a gente faz o que está dentro do parênteses. 0,6 vezes 0,5, o que a gente faz? A gente faz ignorando a vírgula. 6 vezes 5, isso aqui vai nos dar 30. E agora a gente ajusta de acordo com as casas decimais. Uma casa decimal, duas casas decimais, uma, duas. Então a vírgula vai vir aqui. Eu estou falando de 0,30, ou seja, 0,3. Faz sentido esse número? Pensa, 0 vezes 0 tem que dar um número perto de 0, né? Não tem mistério. E aí 0,3 é esse número. Então, faz sentido. Só que agora a gente tem que fazer 0,3 dividido por 0,1. Vamos eliminar a vírgula? Vamos eliminar, multiplicando por 10 em ambos os lados. Então, eu vou ter 3 dividido por 1. E isso aqui é 3. Então, tem como resposta 3. Matamos? Matamos. Bora para a próxima. Deixa eu apagar aqui, só para não ficar uma riscalheira. 0,3 vezes 0,2. Vamos lá, a gente ignora a vírgula e faz normalmente. 3 vezes 2. 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 6. Só que faz sentido 0 vezes 0 dar 6? Não faz. Então a gente tem que arrumar as casas decimais. Quantas casas a gente tem aqui? 1, 2. Então a gente vai ter que botar aqui 1, 2. A gente vai ter que adicionar um 0 aqui, uma vírgula e um 0.
Então, eu estou falando de 0,06. Essa é a nossa resposta. 0,06. Faz sentido essa resposta? Bom, 0 vezes 0 tem que dar um número perto de 0. Então, faz sentido essa nossa resposta. 1,25 vezes 0,4. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente ignora a vírgula e faz 125 vezes 4. 4 vezes 5, 20, sobe o 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 500. 500. Faz sentido 1 vezes 0 dar 500? Não faz. Então, a gente vai ter que ajustar isso aqui, olhando as casas decimais. 1, 2, 3. Ó, a atualização do software está pronto para atualizar. Muito bem. Agora não é o momento. Tem 3 casas decimais, então vamos ajustar a vírgula aqui. 1 casa decimal, 2 casas decimal, 3 casas decimais. Eu tenho 0,500. 0,500. Mas lembra que o 0 à direita não tem valor? Posso simplesmente colocar 0,5. Faz sentido 1 vezes 0 dar 0,5? Faz. Né? Porque é um pouquinho mais que 1, um pouquinho mais que 0, um pouquinho mais que 0. Tá bom. Faz sentido. Então, a gente tem aqui, aqui. 0,07 vezes 0,05. Ignora a vírgula, 7 vezes 5. 35. Faz sentido 0,07 e 0,05 dar 35? Não faz. Então, a gente tem que arrumar as casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, tem que botar um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui, uma vírgula. Então, a resposta disso aqui é 0,0035. Faz sentido essa resposta? Bom, é 0,0 alguma coisa vezes 0,0 alguma coisa. Então, é um número bem pequeno. Faz sentido sim esse número. Quando eu estou multiplicando 0 por 0, tem que dar 0 alguma coisa. Faz sentido. Tá, agora a gente tem 14,4 dividido por 3. Como é que a gente resolve isso? Bom, removendo a vírgula. Vezes 10 aqui e vezes 10 aqui. Isso já vai resolver o nosso problema, porque nós teríamos 144 dividido por 30. Se eu multiplicar por 4, já me dá 120. Então, 144 menos 120 vai dar 0,24. Consigo dividir 24 por 30? Não consigo. Então, eu vou botar uma vírgula e aí adiciono um 0. 240 dividido por 30? Ah, isso eu consigo. É 8. Então, eu tenho que 4,8 é a nossa resposta, porque isso aqui vai dar resto 0. Então, eu tenho 4,8 como nossa resposta. Vamos pensar se faz sentido? Eu sei que a divisão às vezes não vai fazer sentido, mas essa vai, olha só. 4 dividido por 3, se eu multiplicar por 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, é maior que 4. Maior que 4. Só que se eu multiplicar por 5, dá 15. Então, eu tenho que é menor que 5. Ele está entre 4 e 5, né? Porque, ó, de novo, estou dividindo por 3. 14 dividido por 3. 4 vezes 3 dá 12. E 5 vezes 3 dá 15. Então, está entre 4 e 5 a nossa resposta, que é o 4,8. Então, faz todo sentido essa nossa resposta, tá bom? Vou apagar aqui e bora para a próxima. 5 dividido por 4. Bom, aqui a gente não tem vírgula na conta, mas a gente vai ter na resposta. Porque 5 dividido por 4 dá 1. Menos 4 sobra 1. Mas aí não resolveu o nosso problema. Vou ter que botar uma vírgula e adicionar um 0. Por 2 dá 8 e sobra 2. Eu ponho um 0 por 5 menos 20. Resto 0. 1,25 é a resposta da nossa conta. 1,25. Faz sentido? Pensem. 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 igual a 8. Como a gente quer o 5, né? 5 dividido por 4, então a gente quer um cara que esteja entre o 1 e o 2. Vai estar por aqui, que é o caso do 1,25. Então faz todo sentido esse nosso cálculo. (12,5 dividido por 5. Vamos lá. 12,5 dividido por 5. 12,5 dividido por 5. A gente vai ter que remover essa vírgula, né? Vamos multiplicar por 10 ambos os lados? O que vocês acham?
Se eu multiplicar por 10 ambos os lados, eu vou ter 125. Opa! 125 dividido por 50. Isso aqui já dá 2 menos 100, 25. Então, agora eu ponho uma vírgula aqui, adiciono um zero e 5 menos 250 igual a zero. Então, a resposta é 2,5. Será que faz sentido? Bom, pense o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. Vamos pensar o mesmo raciocínio que a gente fez antes. 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Mas o que a gente quer é 12,5. Então, não é esse cara. Mas 5 vezes 3 dá 15. Que é maior que o nosso cara. Aqui é menor. Aqui é maior. O que eu consigo entender? Que está entre esses dois caras, entre 2 e 3. E não é exatamente o caso do 2,5, ele está exatamente no meio. Então, faz todo sentido essa nossa resposta. 2,5, portanto, resposta final. Que mais de questão que a gente tem? Bom, é para praticar bastante, né, galera? 3,6 dividido por 0,9. Multiplica por 10 ambos os lados. Então, eu tenho 36 dividido por 9. Isso aqui, quanto é que dá? 9, 18, 27, 36 vezes 4. Zero. Então, eu tenho que a resposta disso aqui é 4. Tá bom? Eu estou dividindo, né, 3,6 dividido por 0,9, é quase dividindo por 1, então tinha que dar um número perto de 3. Então, faz sentido esse cálculo aqui. E sim, né, a tabuada 9 é obrigatório que se faça na mão, tá bom? 9, 18, 27, 36, 45. Vocês aprenderam no colégio, tem que usar, né, galera? Melhor fazer na mão do que não saber fazer. Então, aqui, resultado certo. 4,2 dividido por 0,06. Vamos lá, se eu multiplicar por 100, resolve. Se eu multiplicar por 10, não resolve. Porque olha só, eu teria 42 dividido por 0,6. Então, eu vou multiplicar direto por 100. Aí eu tenho 420 dividido por 6. 420 dividido por 6, eu tenho que é igual a 7 abaixo 0, 70. Então, eu tenho que isso aqui é igual a 70. Lembra que quando eu estou dividindo por números muito pequenos, próximos de zero, vai dar um número maior, e às vezes muito maior, então não se assustem, tá bom? Aqui embaixo, de novo, já vou adiantar para vocês, provavelmente vai dar um número bem grande, mas vamos ver como é que vai ser. Por 10, eu já posso adiantar que não vai dar, porque eu tenho duas casas decimais, olha só. Eu mostrei das outras vezes, mas aqui eu não vou nem perder tempo. Vou multiplicar direto por 100. Então, quanto é que daria essa brincadeira? Daria 84 dividido por 7. Quanto é que dá isso aqui? Bom, 8 dividido por 7 dá 1, menos 7 desce 1, abaixo 4, 2, menos 14, 0. Então, a resposta é 12. Esse é o número que a gente está procurando. Então, como eu falei, 0 dividido por 0, teria que dar algo perto de 0. Mas como a gente está falando de divisão, isso não acontece. Geralmente dá um número maior. Quanto menor o número que a gente está dividindo, né, maior o nosso resultado. Então, pago aqui, resposta final, 12. 3 dividido por 50, mas agora a gente está representando de outra forma, né? Como se fosse uma fração. Fração nada mais é que uma divisão, tá bom, galera? Então, quando vocês verem isso, 3 dividido por 50 é a mesma coisa que 3 dividido por 50. Então, a gente vai realizar a nossa operação, né? Normal, nosso algoritmo. 3 dividido por 50. Dá pra gente dividir 3 por 50? Não dá. Então, vou botar um 0, um vírgula e adicionar um 0 aqui. Dá pra eu dividir 30 por 50? Não dá. Então, vou botar um 0 e adicionar um 0 aqui. Dá pra dividir 300 por 50? Dá. Quanto é que dá? Vai dar 6, né, galera? Porque 6 vezes 5 vai dar 30, né? Então, vai dar 300. Menos 300, menos 30, 0, abaixo 0. Aí, zerou. 0,060, que é a mesma coisa que 0,06, porque o 6 à direita não tem valor. Tranquilo. Vou apagar aqui, deixando sempre limpo o nosso ambiente de trabalho. 7 dividido por 20. Bom, algoritmo aqui de novo. 7 dividido por 20. Dá para dividir 7 por 20? Não dá. Então, vou botar 0, e adicionar um 0 aqui.
Dá para dividir 70 por 20? Dá. Por 3. Daí eu tenho 60. Apaga, dá 10. Bom, agora a gente adiciona um zero. 100 dividido por 20, 5 menos 100, 0. Então eu tenho 0,35 como resposta. Então, vamos para a última, então, 9 dividido por 8. 9 dividido por 8, a gente vai fazer o mesmo algoritmo. Deixa eu só botar o certinho aqui. Por fim, a gente tem o 9 dividido por 8. 9 dividido por 8, a gente coloca aqui no algoritmo, 9 dividido por 8 dá para dividir por 1. Menos 8, sobra 1. Dá para dividir 1 por 8? Não dá. Então, boto vírgula, adiciona um 0. Agora dá para dividir. 10 dividido por 8 dá 1. Menos 8 dá 2. Agora, vou adicionar um 0. 20 dividido por 8 dá 2. Dá 16. 4. Adiciona um 0. 40 dividido por 8 dá 5. Menos 40, 0. 1,125. 1,125. Essa é a nossa resposta. 9 dividido por 8 é quase 1, né? Então, faz sentido ser 1,25. Faz todo sentido. Resolvemos, então, essa bateria de exercícios para a gente fixar bem. Sempre lembrando, né? Posição das vírgulas, das casas decimais, de realizar a operação. E estimar sempre os resultados, se faz sentido aquele resultado ou não faz. Então, vamos para os exercícios da aula de estatística. Vamos tentar resolver juntos, então. 327 dividido por 30. Então, eu tenho 327 dividido por 30. Como é que eu posso fazer isso aqui? Bom, 327 dividido por 30, posso dividir por 1. Menos 30, sobra 2. Abaixo 7. Eu consigo dividir 27 por 30? Não consigo. Então, eu coloco 0. E aí, eu coloco uma vírgula, porque eu vou ter que pegar um cara emprestado aqui, que é o 270. Então, como é que a gente faz agora? 270 dividido por 30, isso aqui vai dar 9, né, galera? 9 vezes 3, 27. Menos 27 vai dar 0. E o 0 desce aqui. Então, eu tenho 10,9. Faz sentido esse número? Vamos pegar o 30. 30 vezes 10. Isso aqui vai dar 300. 30 vezes 11. Isso aqui vai dar 330. Qual é o número que a gente quer? 327. Então, ele vai ter que estar entre o 10 e o 11. Vocês concordam? Tem que estar entre o 10 e o 11. E como eu quero 327, ele vai ter que estar mais perto do 11 do que do 10 até. Ele vai estar quase aqui. É quase 11. 10,9 não é quase 11? É quase 11. Então, faz todo sentido ser essa a resposta. Então, eu estou falando de 10,9. Tá bom? Exemplo 2. 7,28 dividido por 0,7. Essa aqui, a gente não erra mais. Só multiplicar por um número de ambos os lados para tirar a vírgula e dividir normal. Qual número eu tenho que multiplicar aqui? Bom, se eu tenho duas casas decimais, eu vou ter que multiplicar por 100, não adianta. Se eu multiplicar por 10, eu iria ver que não funcionaria. Então, eu tenho, na verdade, 728 dividido por 70. Já vamos pensar o seguinte. 70, se eu multiplicar por 10, dá 700. A gente quer 728, então não é o 10. Mas se eu pegar 70 vezes 11, vai dar 770. Vai passar. O nosso número tem que estar entre 10 e 11. Nosso número tem que estar entre 10 e 11. Vamos ver se faz sentido? 728 dividido por 70 é 1. Menos 70, sobra 2. Abaixo 8. Consigo dividir 28 por 70? Não consigo. Então, eu coloco um 0, adiciono uma vírgula e pego emprestado. 280 dividido por 7, por 70. 7, 14, 21, 28. 4. Que aí eu terei 280. Então, eu tenho 10,4. Faz sentido esse número? Bom, eu precisava de um número entre 10 e 11. Peguei 10,4. Faz todo sentido esse número. Então, fica aqui o nosso resultado, 10,4. 60,24 dividido por 0,6. E aí, como é que faz, galera? Bom, mesma operação de ambos os lados. Como eu tenho duas casas decimais, né, o máximo de casas decimais é 2, então se eu multiplicar por 100, já resolve o meu problema.
Então, agora eu tenho, na verdade, 6.024 dividido por 60. Se eu multiplicar por 1 aqui, eu tenho menos 60, 0, abaixo 2. Consigo dividir o 2 por 60? Não, então eu adiciono um 0, abaixo 4. Consigo dividir o 24 por 60? Não, coloco um 0, pego uma vírgula e pego um K emprestado. 240, consigo dividir por 60? Sim, 4 vezes. Então eu tenho que 4 vezes 60 dá 240, dá certinho o cara que a gente estava precisando. 100,4, tá bom? 100,4. Como é uma divisão por zero, fica um pouquinho mais difícil a gente configurar, né, de estimar se era esse valor que a gente estava procurando ou não. Mas eu peço que vocês confiem no processo, que se vocês multiplicaram por 100 ambos os lados e efetuaram o algoritmo da divisão correto, vocês vão chegar na resposta certa, tá bom? Mas se vocês quiserem tirar a dúvida, dá para fazer a prova real. 100,4 vezes 0,6. Vamos fazer a prova real, então. A gente não está com pressa. Quando a gente tem multiplicação com vírgula, a gente pode ignorar a vírgula, lembra? Então, ficaria, na verdade, 1.004 vezes 6. Isso aqui daria 6 vezes 4, 12, 24. Sobe o 2. 6 vezes 0, 0, 2, 2. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6.024. Que era o número que a gente estava procurando aqui, né? Se eu ajustasse as vírgulas, eu teria 60,24, que era o número inicial que a gente estava trabalhando. Então, sim, faz sentido esse resultado. Com a prova real, a gente resolveu. Tiver na dúvida, faz o caminho inverso, faz a prova real, que vocês vão chegar na resposta, tá bom? Então, sim, faz sentido esse resultado. Bora para o exemplo 4. 1 dividido por 125. Bora lá, então. 1 dividido por 125. Vamos lá. 1 dividido por 125. Consigo dividir 1 por 125? Não. Coloco um 0 e coloco a vírgula. Adiciono um 0. Consigo dividir 10 por 125? Não consigo. Adiciono um 0. Põe mais um 0 aqui. 100 por 125? Consigo? Não consigo. Põe um 0 e adiciono um 0 aqui. 1.000 por 125? Ah, agora eu consigo. Quantas vezes cabe? Vamos lá. 125, 250, 500, 1.000. 8. Então, eu estou falando de 8. 8 vezes 125 vai dar 1.000. E a gente vai chegar na nossa resposta, portanto, é 0,008. Faz sentido que eu pegar um pedaço de, sei lá, pão e dividir para 125 pessoas, que vai ficar uma migalhazinha para cada um. Então, faz sentido ser um número pequeno, como 0,008, tá bom? Então, faz sentido esse resultado. 0,25 vezes 0,0008. Como é que a gente resolve essa daqui? Bem, ignora a vírgula, então eu teria 25 vezes 8. Isso aqui vai resultar em quanto? 8 vezes 5, 40. Sobe um mais 4 aqui. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. 200. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, como é que a gente vai fazer essa brincadeira? A gente vai ter que fazer a vírgula sambar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai a vírgula. Então, eu tenho um 0 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui. Então, eu tenho como resposta 0,000,200. Mas como o zero à direita não tem valor, eu estou falando de 0,0002. Essa é a nossa resposta. Como eu estou multiplicando 0 por 0, tinha que ser um número bem baixinho. Então faz todo sentido esse resultado. Por fim, a gente tem 0,002 vezes 0,008. Vamos lá. Ignora a vírgula. 8 vezes 2, 16. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ter que sambar a vírgula 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou falando de 0,00016. Então, eu estou falando de 0,000016. Um número extremamente pequeno, mas que faz todo sentido, porque eu tenho 0,00 alguma coisa vezes 0,00 alguma coisa. Então, tinha que ser um número
bem pequenininho mesmo. Tá bom, galera? E dessa maneira a gente chega, né, finalmente no final do nosso capítulo 1 de contas com vírgula. Relembrando então, a gente tem a parte inteira e a parte decimal, então para isso que serve a vírgula. A ideia-chave é organizar as casas. Se tu não te atrapalhar com as casas, tu não vai ter maiores problemas. Uma dica que eu fico, né, que eu deixo para vocês é, de fato, tenta pensar no resultado mais ou menos que tu está procurando. Se é 3, alguma coisa vezes 2, alguma coisa, 3 vezes 2 vai dar 6. Tem que ser um resultado perto disso. Então, sempre usem essa dica que vai ajudar bastante vocês. Somar e subtrair, só alinhar e realizar a operação como se fossem inteiros. Bem tranquilo. Multiplicar, esquece a vírgula, faz a operação e depois ajeita de acordo com o número de casas decimais. Dividir, te livra da vírgula. Multiplica por 10, por 100, por 1000, pelo número que for, só para se livrar da vírgula. Isso vai facilitar muito os teus cálculos. E, matematicamente falando, pode ser feito. Isso não vai alterar o resultado, confie em mim. Macetes rápidos, então, como eu falei, verificação rápida, imagina mais ou menos o resultado que vai dar. Zeros à direita não tem valor, então tu pode adicionar para facilitar no cálculo. E a movimentação da vírgula, sempre utiliza a multiplicação ou a divisão para posicionar a vírgula onde tu quiser. Exercícios guiados a gente fez juntos aqui, uma bateria de exercícios, bastante exercícios. Fizemos exercícios da aula 0 de estatística e agora eu sinto que vocês estão muito mais encorpados para resolver essas questões. Tá bom, galera? Então, sempre que estiver falando de soma e subtração, lembra de alinhar as vírgulas e as casas decimais. Na multiplicação, lembra sempre de ajeitar a casa decimal depois. 1,5 vezes 3 não tem como dar 45. A gente tem que ajustar as casas decimais. Na divisão, transforma os dois em inteiros, né? Multiplica por 10, por 100, por 1000, fica muito mais fácil. E por fim, sempre faz uma estimativa antes para pensar mais ou menos onde tu quer chegar com o resultado. Beleza, galera? Então, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e ficado comigo até o final dessa aula bem mais prática, bem mais suada, mas garanto para vocês que vai deixar vocês encorpados e com confiança para resolver as próximas questões. Beleza, galera? Até mais e tchau!